A comemoração depois do jogo, pelo empate contra o Flamengo, demonstra claramente hoje a distância, eu não vou usar o termo apequenamento, mas a distância que se criou no futebol brasileiro, se nós tivermos como ponto de partida o Flamengo, no comparativo com os clubes do Rio Grande do Sul. Meus amigos, os gremistas seguem comemorando o empate no Maracanã. Estão tratando esse resultado como se fosse um título. Tem até Colorado do lado dos gremistas. O Flamengo, como sempre, promovendo a paz entre os rivais. Então, bora acompanhar esse corte do Sport Band RS. Link na descrição. Deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Ver a diferença, né? A gente tá enaltecendo o empate do Grêmio, assim, como se fosse um feito gigante, né? É o nosso tamanho atual, né? Vamos combinar, né? A gente tá meio fora do que é o normal da dupla Grenal, né? Total, empate futebol gaúcho. Título, né? Impressionante. Agora, o que eu gostei ontem foi, enfim, elogiando o Grêmio, né? Cara, o Flamengo tomou um gol de goleiro, é uma humilhação. Que coisa linda que foi aquilo. Aquilo foi bonito. É cruel, né? É humilhante, né? Pra quem achava que ia golear, 60 mil flamenguistas no estádio, tomam um gol do Volpi, quase 70, tomam um gol do Volpi. Isso foi bonito. Tem algumas questões assim, Mal. É claro que a gente valoriza muito o resultado. A eliminação na Libertadores. E eu concordo totalmente aqui com o que o Bez disse. A comemoração depois do jogo, pelo empate contra o Flamengo, demonstra claramente hoje a distância, eu não vou usar o termo apequenamento, mas a distância que se criou no futebol brasileiro, se nós tivermos como ponto de partida o Flamengo, no comparativo com os clubes do Rio Grande do Sul. O Internacional amplamente dominado pelo próprio Flamengo na Libertadores, e ontem um Grêmio, sejamos sinceros, o resultado magnífico, muito importante, retoma a confiança, mas em um lance onde foi o aleatório. O Grêmio não conseguiu jogar contra o Flamengo, e eu não estou exigindo isso, é só colocando o fato. O Grêmio não conseguiu passar do meio-campo contra o Flamengo, e isso evidencia a distância de elencos. Mas a gente também pode colocar o gol do Flamengo, não é que foi aleatório, mas foi de uma jogada extremamente... mas não foi extremamente inconsequente do Cristiano Oliveira, um passe displicente, porque tu tá jogando contra o Flamengo no Maracanã e tu toma um gol de contra-ataque... Não tem comparação isso. O gol do Flamengo, claro, nasce de um erro do Cristiano Oliveira que pega toda a linha de defesa do Grêmio desprotegida e desorganizada. Só que o Flamengo, ele tem outros mecanismos. Vou te citar um... Mas o erro do Grêmio foi crucial. Com certeza, mas sabe o que eu achei ontem? Eu achei que o Samuel Lino, principalmente ele, tava assim, um salto alto. Eu acho que tava mais ou menos assim, em seleção brasileira, deu uma sacudida. Teve um lance no primeiro tempo que ele passa pelo Marcos Rocha, ele abre o ângulo pra finalizar, ele tenta um toque a mais e ele acaba escorregando. Isso é a autossuficiência do jogador em si. Tu sabe o que me chamou a atenção no comportamento do Grêmio ontem, no jogo do Grêmio? Primeiro, a atitude, e segundo, o Pretzel cobra isso em relação ao Inter, alegando, né, que há uma queda não só técnica, mas como física de alguns jogadores. O Grêmio fisicamente melhorou. Porque o jogo ontem foi um jogo de desgaste pro time do Grêmio, né? Mais ou menos. Eu achei que o Grêmio fisicamente foi não, bem, acho que sim, mas acho que não teve tanto desgaste, porque o Grêmio jogou num espaço muito curto. Sim, mas eu digo em relação a combate. Mas a maior parte do tempo ali, de bola. O Grêmio jogava num espaço de 20, 30 metros no máximo. Tanto que quando recuperava a bola, não conseguia sair pro contra-ataque, porque tava... Aí tem característica de alguns também, né? Tava todo o time a 70 metros do gol do Rossi. Teve uma jogada em que a bola foi no Carlos Vinícius... Ele dominou, girou e deu o passe. Era o Marcos Rocha que tinha que correr 70 metros para chegar no gol do Rossi. O Marcos Rocha abandonou. O Marcos Rocha, não vou, tô muito longe do gol. Então, como o Grêmio jogou tão longe assim do gol do adversário, mas jogou perto do próprio gol, tava todo mundo muito compacto. Então não tinha um espaço grande para percorrer. Na verdade, era um espaço curtíssimo que o Flamengo tinha que construir por ali, mas era a estratégia da defesa, que mal conseguia gerar contra-ataque. Ô, Pretzel, o Grêmio foi o mais do mesmo e a diferença foi o resultado ou não? Não, eu tô concordando contigo. Acho que o Grêmio terminou o jogo exausto pela pressão que sofreu, pelos buracos que tinha que fechar,
pela maneira retraída como jogou, tentando jogar no contra-ataque, dividindo muitas bolas para não deixar o Flamengo tomar conta do jogo e chegar dentro da área. Eu tô contigo, Daniel. Acho que o Grêmio terminou o jogo exausto, cansado, e o empate ontem para mim saiu muito mais pela atitude do que pela bola. Eu acho que pela atitude também. Então, acho que foi um grande ponto, um ponto ganho importantíssimo aí, porque faltam 20 pro Grêmio agora, é isso, né? 20 pontos pro Grêmio e 18 pro Internacional para garantir a permanência na Série. Além da perspectiva que dá, né, Xandão? Tem que surfar na onda agora, né? Porque o Grêmio conseguiu um baita resultado lá em Belo Horizonte contra o Atlético e se atrapalhou na Arena. Tem que confirmar agora em casa. Pega o Mirassol, que enfiou 5 no Bahia. Esse jogo contra o Mirassol é um jogo dificílimo pro Grêmio. É um jogo difícil, apesar que o Mirassol tá um tempão sem perder. Uma hora ele vai perder. Pode ser agora pro Grêmio. Dá uma relaxada, pode perder pro Grêmio tranquilamente, não tem problema. Mas é um jogo difícil pro Grêmio, porque o Grêmio tem que sair pro jogo. Mas o que eu acho difícil é a gente contestar e talvez criticar de alguma forma essa questão do Grêmio estar muito distante do gol adversário, porque a gente passou a semana inteira projetando que o Grêmio só conseguiria ter algum sucesso no Maracanã exatamente nesse ponto citado pelo Pretzel, na atitude. Hoje, no futebol brasileiro, não sendo Palmeiras e um Atlético Mineiro ou Botafogo no máximo, tu só consegue roubar pontos do Flamengo no Maracanã com atitude. Porque se tu for jogar bola por bola, eles vão dominar. Então o Grêmio, ele entendeu a sua realidade, entendeu o seu jogo, montou uma estratégia que pra mim foi feita da melhor forma possível e conseguiu sair de lá com resultado, com um ponto a estratégia, muito bom em por isso que eu acho tabela de classificação. Eu acho que tem que ter alguns cuidados, assim. A estratégia do Grêmio não foi nada demais. Não, acho que a estratégia... Uma estratégia básica. Não, você vai enfrentar um adversário que é melhor do que você, fecha as linhas, mas, claro. Mas é que não pode se resumir a isso. Mas é que parece assim que o Mano Menezes fez o extraordinário do jogo. Fez a especialidade acho que ele fez o correto, exatamente. Talvez tenha sido o jogo que ele foi mais mano, até porque ele teve também uma qualidade, não só do goleiro, mas também do Noriega, que fez um baita jogo. Como todos, volantes. Aí, nação, os gremistas comemorando como se fosse um título, o empate contra o Flamengo no Maracanã. E, cara, não é só o Grêmio, mas todos os times que chegam no Maracanã e arrancam um empate, tira pontos do Flamengo, vão comemorar como se fosse um título. O Internacional, por exemplo, na primeira rodada, empatou também 1-1 no Maracanã e comemoraram como se fosse um título. Vocês viram aí o Colorado falando que é muita humilhação o Flamengo tomar gol de um goleiro. Um Colorado falando isso. Mas enfim, eu estou me sentindo muito humilhado. Estou lá na liderança do campeonato, enquanto a dupla Grenal está lá embaixo. Enfim, link na descrição do canal Esporte Band RS. Deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Dá um hype no vídeo. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.